Oramos e pedimos que Teu Espírito venha ministrar o nosso coração, para que sejamos transformados pelo Senhor, para que sejamos tocados pelo Teu Espírito, para que a nossa mente seja transformada. Senhor, fala ao nosso coração. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está, e a Tua palavra é a provisão para nós. Nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais, e nesse lugar há uma mesa, há um grande banquete, aonde tem a provisão necessária, Senhor, para que todas as nossas necessidades sejam supridas. Senhor, nessa hora eu oro pelos meus irmãos, que a mente e o coração deles possa estar voltado para Ti, e eles possam, Senhor, desfrutar desse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. Aleluia. Estamos diante, desse banquete da graça de Deus. Esse é o convite que o Senhor nos fez, e de fato isso é favor, irmãos, Hoje eu e você temos a oportunidade de recebermos a provisão para a nossa vida. Antes nós estávamos, mortos nos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida em Cristo, no Filho, e hoje a vida abundante, a vida transbordante está dentro de você. Sabe que as circunstâncias, as situações, elas não podem mudar aquilo que Jesus Cristo fez por você, pela sua vida. E eu tenho a certeza que nesses dias o Senhor já está liberando sobre o nosso coração, e hoje sobre a nossa vida, esse maná do céu, para que possamos ser transformados a fim de cumprir com o propósito dele. Você crê assim? Aleluia. Estamos falando sobre a carta aos Filipenses, cartas vivas de alegria, e esse é de fato o objetivo do apóstolo Paulo, é demonstrar, não só através de palavras, mas com a sua vida, com o seu testemunho, mostrar de fato esse testemunho cristão, esse testemunho de alguém que é cheio do Espírito. O apóstolo Paulo, ele é alguém que é muito usado por Deus no Novo Testamento. Ele é alguém que de fato recebeu uma revelação da graça de Deus, talvez não como outra pessoa não recebeu aqui nas Escrituras Sagradas, e essa revelação ela se tornou revelada através do seu estilo de vida, através das circunstâncias que ele foi inserido, foi colocado por conta do propósito de Deus. Então se torna um modelo para mim e para você, não somente para a igreja de Filipos, mas para mim e para você, porque o propósito de Deus, sim, Ele é fazer algo em nós, mas o propósito de Deus está ligado em fazer algo através de nós. Então nós somos essas cartas vivas do Senhor. A nossa vida ela se torna um testemunho para outras pessoas, não porque nós temos algum tipo de mérito nisso, não porque nós precisamos de fazer alguma coisa baseado em algum tipo de comportamento, algum tipo de esforço muito forte, não, mas é porque o Senhor faz algo em nós. Você que já caminha com o Senhor há um tempo, você já sabe que a vida cristã não é sobre aquilo que eu tenho que fazer, mas é sobre eu ter a revelação daquilo que Ele fez por mim. E à medida que eu vou tendo a revelação daquilo que Ele fez por mim, a minha vida vai sendo transformada. O engano do homem é tentar transformar a si próprio, ou seja, baseado na sua mudança, ou seja, eu ter a ideia ou a ilusão que eu vou mudar a mim mesmo. E não funciona dessa maneira. Eu e você não temos capacidade nenhuma de mudar nós mesmos. Se existe alguma mudança que você teve, alguma transformação, alguma atitude ou decisão que você teve, você pode ter certeza absoluta que foi o próprio Espírito de Deus que liberou isso no seu coração. Porque não é algo que nós decidimos fazer, nós não temos potencial para isso. Então se você teve uma decisão, enfim, de parar com algum tipo de comportamento, ou de mudar o seu comportamento, eu quero dizer que não foi você que produziu isso, foi o próprio Senhor que produziu isso em você, e isso é graça de Deus. Então agora, nesse propósito de nos revelar aqui, essa maneira, esse estilo de vida cristão,
nós vamos tendo o entendimento que as circunstâncias, elas são essenciais para que isso aconteça. Então, eu acredito que à medida que nós vamos tendo a revelação de Cristo, nós vamos tendo a revelação da graça, nós vamos cada vez mais tendo condições de fazer a leitura correta das circunstâncias que nós enfrentamos. Porque eu e você já sabemos que não adianta lutar contra elas, porque nós não controlamos as situações. Eu e você não controlamos nada, nós não temos poder de nada, né? Quando nós declaramos e profetizamos, mas não é por confiar naquilo que nós fizemos, é confiar naquilo que o Senhor fez, ok? Deus que nos livre de achar que a nossa confissão vai mudar alguma coisa. Não, o que muda é o Senhor. A nossa confissão é uma declaração de fé que Ele vai fazer, ok? Não podemos entender errado o negócio aqui, senão a gente acredita que é nós, ou seja, aí vem o peso, ou ainda nós assumimos um compromisso de ser o próprio Deus, nós somos o nosso Deus mesmo, e aí nós não precisamos da graça de Deus. Então é pelo que eu faço, o tanto que eu me dedico, o tanto que eu me consagro. Só que não é isso que a Escritura Sagrada mostra. A Escritura Sagrada mostra que o Senhor, Ele é o centro de todas as coisas. Então, o nosso compromisso e desafio sempre é revelar a Cristo nas Escrituras Sagradas. E hoje eu quero falar com você em Filipenses capítulo 1, lá no versículo 12. Vamos ler juntos? Versículo 12 ao 18. Vamos falar hoje sobre essa porção da palavra. Você sabe que Paulo está preso nesse momento, né? Em Filipenses ele escreve a carta em prisão, só que a prisão que ele está não é a prisão onde ele vai para o martírio. Essa prisão, provavelmente 90% dos estudiosos da palavra, eles consideram que essa prisão também é em Roma, só que é uma espécie de prisão domiciliar. Não é que é uma prisão fácil, não existe prisão fácil, né? É uma prisão, obviamente, ele está limitado de um tanto de coisa, mas diferente da segunda prisão, que é onde ele escreve 2 Timóteo, que é a última carta dele, onde ele está numa espécie de um calabouço, uma solitária, é os últimos momentos de Paulo. Aqui, ele está preso, o que aparenta é uma prisão domiciliar, numa casa, onde ele tem acesso a algumas pessoas têm acesso até ele, mas é uma prisão. Aqui ele está sendo condenado, ou está sendo acusado por conta da pregação do Evangelho. Então ele está sendo acusado de alguém que está pregando o Evangelho que gerou uma confusão, e no final das contas aqui, ele é livre, ok? Ele não fica preso depois até o martírio, não, ele é livre e depois ele é preso novamente, ok? A história conta que a segunda prisão dele é por ocasião daquela confusão que Nero fez em Roma, né? A história diz que Nero toca fogo em Roma, porque ele tinha problema mental, doente da cabeça, e perseguiu os cristãos, e ele coloca a culpa nos cristãos, e aí os cristãos passam a ser perseguidos, entre eles Paulo e Pedro são os principais que são martirizados por ele. Não é a segunda, essa é a primeira prisão, mas como eu falei, é uma prisão, é uma situação desafiadora, e aí nós vamos ver o que Paulo escreve aqui para os irmãos de Filipos, né? Lá no início nós vimos a saudação de Paulo, depois nós vimos Paulo derramando o seu coração, né? Do versículo 3 ao versículo 11, ele derramando o seu coração, expondo o seu coração, dizendo que ele tem saudade, que ele ama os irmãos, grato aos irmãos, que ora pelos irmãos, e é isso que nos chama a atenção. Paulo está preso e está orando pelos irmãos. Ele não está pedindo oração pelos irmãos, ele está preso e está orando pelos irmãos, dizendo: irmãos, eu estou aqui orando por vocês, para que vocês sejam puros e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Então esse coração do apóstolo Paulo, obviamente é um coração que foi totalmente tomado pela graça de Deus, porque quanto mais nós somos tomados pela graça de Deus, mais nós saímos do centro das coisas. É o Senhor que é o centro de todas as coisas, e o meu coração é para cumprir o propósito dele, do Senhor, e é isso que nós vamos ver aqui nesses próximos versículos. Vamos ler juntos Filipenses 1, versículo 12, diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, a prisão, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja ou rivalidade,
mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Aleluia. Até aqui, irmãos. Então, nesses primeiros versículos 12, 13 e 14, o que nós conseguimos perceber? A primeira coisa, nós conseguimos perceber que a pregação do Evangelho era aquilo que consumia Paulo. A preocupação de Paulo era com a pregação do Evangelho. A visão dele era totalmente voltada para isso. Por quê? Levando em conta a condição de Paulo de estar preso, eu e você não vemos em nenhum momento, não somente nessa porção, ou nessa carta, ou nas outras cartas que ele estava preso, nós não vemos em nenhum momento Paulo se queixando ou reclamando por estar preso. Mas a observação que ele faz é o que? Ele está dizendo, irmãos, aquilo que aconteceu comigo, ou seja, a prisão, deu um efeito ao contrário, porque a ideia de prender Paulo era o quê? Era para prejudicar a pregação do Evangelho. Mas Paulo está dizendo, o que me aconteceu gerou um efeito ao contrário. Aconteceu um progresso na pregação. Então mostra que o coração de Paulo é voltado para a pregação do Evangelho. E aí, o que eu entendo aqui, irmãos? Paulo entendeu, eu entendo o que Paulo entendeu, e Paulo considerava que a prisão, o lugar que ele estava, o momento que ele estava, era o seu campo missionário. Então Paulo entendeu que foi Deus quem conduziu Paulo para a prisão, e não outras pessoas, ou outro homem, ou outra coisa, não. Porque percebe? Porque se eu e você, nós vamos nos colocar na condição de Paulo, se eu e você estamos na condição de Paulo preso, o que a gente vai fazer? A gente vai estar lá injustiçado, porque Paulo estava preso injustamente. Injustamente. E aí então, quando algo injusto acontece com você, você consegue perceber Deus? Ou você quer defender da injustiça? Obviamente, todos que estão aqui percebem Deus. Aqueles que não vieram hoje percebem a injustiça e ficam reclamando, ficam tentando achar explicação. Por que isso está acontecendo comigo? Isso não deveria estar acontecendo. Isso aqui é por causa do fulano, é por causa do Beltrano, é por causa de A, é por causa de B. Mas Paulo entendeu e considerava que a prisão, então, era o seu campo missionário, ou seja, ele considerou e entendeu que foi Deus que colocou ele lá. E se eu e você estivéssemos nessa condição, e nós fôssemos escrever uma carta, qual seria o conteúdo dessa carta? Nós falaríamos do Evangelho? Nós falaremos, gente, estou preso aqui, está muito bom aqui, está maravilhoso aqui. Ontem mesmo batizei 5 pessoas aqui nessa casa. Ontem mesmo preguei o Evangelho aqui para os soldados e eles se converteram. Será que seria esse o conteúdo da nossa carta? Ou a gente ia escrever das dificuldades do lugar? Nós íamos escrever assim, manda um pacote de traquinas, manda aquele pudim especial da Carol, me manda isso, está muito ruim aqui, não tem ventilador tem 2 pá, os vizinhos fazem barulho. Será que o conteúdo da nossa carta não seria falando da situação de dificuldade que nós estávamos enfrentando? Ou ainda, desses desejos por estar longe de casa, ou ainda longe daquilo que nós estávamos habituados a fazer? Talvez seria essa. Mas talvez por isso que nós não conseguimos ser tão efetivos na pregação do Evangelho, no lugar que Deus nos colocou, como Paulo era. Porque os nossos olhos talvez não estão tão focados na pregação do Evangelho, talvez os nossos olhos não estão tão focados no Senhor e no propósito dele na nossa vida, talvez os nossos olhos ainda estejam focados muito em nós mesmos, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações e nas nossas crises. De repente os nossos olhos estão vendo as dificuldades do lugar e as necessidades que nós enfrentamos, o desconforto e os desafios que apresentam diante de nós. Então por isso, irmãos, eu creio que talvez, ou podemos concluir a partir disso, que a pregação do Evangelho não é tão importante para nós como era para o apóstolo Paulo.
Talvez o que importa para nós são outras coisas. Mas a Bíblia também descreve outro irmão que estava preso, José, lembra? Quantos conhecem a história de José? José também estava num lugar desconfortável e tinha muitos motivos para reclamar. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi enviado sem querer ser enviado para o Egito, sendo filho, olha só isso, José sendo filho de um patriarca de Israel, ele se tornou escravo. Só que como escravo ele serviu de maneira excelente. E foi acusado injustamente, e por isso ele foi parar onde? Na prisão também. Só que de modo semelhante a Paulo, qual foi a postura de José? Não reclamou, mas o que ele fez? Expressou a glória de Deus, irmãos. Só que nós temos outra pessoa, que José representa, que é o nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo também, ele abriu mão de sua glória, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele abriu mão de sua glória. Ele, o próprio Deus, ele se fez homem, e como homem ele se humilhou e foi humilhado. Serviu a todos em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E quando nós lemos os evangelhos, o que a gente vai ver? Em nenhum momento nós vamos ver Jesus reclamando, murmurando, ou qualquer coisa desse tipo. Mas pelo contrário, nós vamos ver Jesus, quando ele esteve aqui na terra, sendo a terra o seu campo missionário, ele pregou o evangelho do reino, trazendo salvação por onde passava, não olhando para si, não importando consigo mesmo, mas sempre se entregando em favor dos outros, para a honra e glória do nosso Deus e Pai, irmãos. Então eu creio, no primeiro momento aqui, nós precisamos, irmãos, a nossa necessidade é de saber que Deus nos colocou no lugar onde nós estamos. Precisa ter uma espécie de identificação com isso, porque senão os nossos olhos só vão ver as dificuldades do lugar que nós estamos, as dificuldades que nós estamos enfrentando. E eu quero dizer para você, como diz a palavra de Deus, nós somos peregrinos nessa terra, ok? Essa terra aqui é um tempo de peregrinação que nós temos. Pastor, mas o reino que vai vir, sim, o reino que vai vir, mas talvez a gente vá para a glória não, a gente vai para o Senhor, para o seio de Abraão antes. Mas o que nós precisamos entender, que como o Vitor falou, que nós não podemos nos apegar nesse lugar, a ponto de achar que ele é o final da história, no sentido das questões naturais dessa terra. Mas nós precisamos entender que o lugar que Deus nos colocou está ligado com um propósito que ele tem na nossa vida. Nós precisamos identificar e saber que o lugar que o Senhor nos colocou, sim, que é o planeta Terra, mas também que Ele nos colocou numa cidade, Ele nos colocou numa família, Ele nos colocou num trabalho, numa escola, Ele nos colocou numa rua e num bairro. O lugar que Deus nos colocou, nós precisamos identificar e crer que esse é o nosso campo missionário. Porque senão não faz sentido. Eu e você vamos viver essa vida buscando as coisas dessa terra. E vamos ficar distraídos com as coisas dessa terra. E o tempo vai passar, porque eu tenho percebido isso. As crises, irmãos, elas não terminam, elas só vão mudar. Hoje é uma crise, amanhã é outra. Você resolve um problema, aparece 2. Você resolve 2, ele multiplica para 4. Resolve os 4, não tem nada, daqui a pouco aparece mais um. É assim, faz parte, no mundo tereis aflições, é dessa maneira que funciona. É isso que Jesus nos diz. Então eu e você não podemos nos distrair com as coisas dessa terra. Eu sei que quando a gente fala de distrair com as coisas dessa terra, a gente acha que é os prazeres e deleites. Ok, mas não se distraia com nada, nem com prazer, nem com deleite, nem com dificuldade, nem com nada, porque ela vai continuar. É interessante, né? Lembra que Jesus está naquela reunião, aonde vem aquela irmã, Maria, cheia do Espírito. E ela derrama aquele perfume em Jesus. E aí um discípulo de Jesus, Judas, ele diz: que desperdício isso. Meu Deus, podia ter pegado esse perfume, ter vendido e ter dado dinheiro para os pobres. Lembra o que Jesus falou para ele? Os pobres sempre vocês terão. Ou seja,
Tem circunstâncias, tem situações que elas sempre existirão. Quer dizer que eu e você não temos que combater a pobreza, não temos que cooperar para diminuir a pobreza? Sim, mas Jesus falou que sempre vai existir. Entende? Sempre vai existir. Então nós podemos aplicar esse mesmo aspecto em outras coisas. Por exemplo, a enfermidade, preste atenção, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. A maldade sempre vai existir. A corrupção sempre vai existir. Até que o Senhor venha. Está entendendo? Mas eu e você não podemos achar que isso é uma causa que devemos investir a nossa vida. Embora a pregação do Evangelho, ela resolve tudo isso. Mas eu e você precisamos entender que o foco é o quê? É a pregação do Evangelho. Tem pessoas que acreditam que a educação, ela muda o mundo. Equívoco, por quê? É o Evangelho é quem muda o mundo. Você pode ter uma pessoa super educada, mas ela é pecadora. Ela pode ser formada, ela pode ser letrada, ela pode falar um tanto de coisa, pode ser, meu Deus, maravilhosa. Mas se não tiver o Evangelho, ela não foi transformada. Ela não nasceu de novo, ela permanece do mesmo jeito. Entende? Então eu e você não podemos focar nas coisas dessa terra. Eu e você precisamos nos identificar com o lugar que Deus nos colocou e crer que esse é o nosso campo missionário, considerando que esse é o nosso campo de atuação e é nele aonde nós vamos pregar o Evangelho e levar outras pessoas à salvação, irmãos. Então, eu e você não estamos nessa terra, nesse tempo, a passeio. Embora nós podemos passear. Mas nós estamos com uma missão. Nós não estamos por acaso, há um propósito. Quero dizer para você, você não trabalha onde trabalha para ganhar dinheiro a fim de sobreviver ou enriquecer, não sei qual é o seu objetivo. Você não está onde está por conta disso. Você está onde está trabalhando para a pregação do Evangelho. Você é um missionário e aquele é seu campo de atuação. Você precisamos perder essa ilusão de querer focar nas coisas dessa terra, irmãos. Pastor, quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Sim, você vai trabalhar, mas é o Senhor quem sustenta você. E por que você acha que o Senhor sustenta você? Para que lá você seja um missionário, um pregador das boas novas, para que pessoas conheçam a Cristo através da sua pregação, através daquilo que você vai falar para elas, irmãos. Você não está na cidade que você está, no bairro ou na rua que você está, porque é melhor, porque é mais confortável, ou por qualquer outra coisa, mas você foi enviado por Deus como uma missão, pregação do Evangelho, pregação do Evangelho. Deus não salvou você por acaso, mas para que você carregue a mensagem da graça por onde Ele enviar você, em lugares confortáveis, desconfortáveis, passando por circunstâncias boas ou ruins. Então Paulo está dizendo aqui para os irmãos que a prisão dele cooperou para o Evangelho crescer. Então o que ele está dizendo? Gente, não importa muito a circunstância que eu estou, não importa muito o lugar que eu estou, o que importa é que o Evangelho está sendo pregado, o que importa é que Cristo está sendo conhecido. E olha que interessante, eu gosto muito do versículo 14, que diz: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, a prisão de Paulo se tornou uma inspiração para os demais irmãos, resultando em pregação com mais determinação, ou seja, mais ousadia, coragem, valentia, convicção e essa santa agressividade. É isso que nós precisamos, é essa revelação que você precisa, essa é a necessidade, irmãos, das nossas cidades, dos seus vizinhos, dos nossos vizinhos, colegas de trabalho. Eles necessitam receber a mensagem da maravilhosa graça de Deus através da sua vida. Pastor, meu vizinho precisa ser salvo, o senhor precisa ir lá. Pastor, meu vizinho precisa ser salvo, vou levar ele no culto domingo. Pode trazer ele no culto, mas você tem que pregar para ele, você está lá para isso. Pastor, o meu colega de trabalho, pastor, ele
está com as crises, com os problemas lá. O senhor não podia ir lá orar por ele? Não, você está lá para orar por ele. Você foi colocado lá por conta disso. Você não está lá por acaso, irmãos. Você está lá para ser efetivo para o reino de Deus. Pastor, a minha tia, meu sobrinho, a minha sogra, meu pai, a minha mãe não é crente, pastor. Está passando por dificuldade, não tem como fazer uma visita. Claro que tem, com certeza, mas você precisa entender que você é o canal que Deus colocou naquele lugar. Irmãos, você sabia que todas as pessoas que relacionam com você e não são salvas, é para que você seja o canal de Deus na vida delas. E as salvas, para que você seja um canal de edificação, consolo e encorajamento na vida delas. É isso, todas as pessoas que estão próximas de você, todas as pessoas que estão próximas de vocês, elas estão ali de uma posição estratégica, ou melhor, você está ali numa posição estratégica para a pregação do Evangelho, para a vida da pessoa. Só que, qual que é a estratégia maligna? É você ficar pensando em você, é você ficar pensando nas suas crises, é você ficar pensando nos seus problemas. E aí você pensa, não, eu vou só resolver esses meus problemas aqui, que daí eu vou compartilhar o Evangelho com ele. Aí você resolve um problema, vem outro problema. Está entendendo? Aí vem outro problema, você não consegue. Aí você diz, não, eu vou fazer o seguinte, vou começar a deixar minha Bíblia aberta em cima, para ver se ele sabe que eu sou crente, e aí a Bíblia aberta no Salmo 91 já converte ele. Não, melhor, vou mandar um vídeo, vou mandar um corte do Instagram, do pastor falando para ele ir no culto e no encontro. Não, irmãos, a mensagem precisa de ser pregada. Eu sei que você acha que pregar evangelho é isso aqui, é um púlpito, um microfone e uma Bíblia. Aí chega você segunda-feira lá com a caixa de som, a JBL, um microfone, um púlpito, uma Bíblia, 10 cadeiras, bota lá, então tá, o pastor falou que é para pregar, então eu vou pregar o evangelho. Ô, irmãos, a pregação do Evangelho é você falar da maravilhosa graça de Deus, da boa notícia. Quando nós olhamos algumas coisas, não que a gente fique escandalizado, mas eu fico admirado. Semana passada mesmo, uma pessoa mandou um WhatsApp, ela disse assim, pastor, ele é cristão. Ele disse assim, pastor, eu vi que tem pessoa do mundo que é mais ousada que eu. Porque ele vai lá e faz um negócio sem medo. E eu tenho medo, pastor. Aí eu digo, nós temos que aprender com os caras do mundo. Nós temos que aprender com eles. Mas deveria ser o contrário, sim ou não? Então uma pessoa do mundo, não vou falar de outra pessoa, vou falar de você. Não quero que você lembre dos seus pecados do verão passado. Mas quando você era do mundo, e você gostava muito de futebol, não que você não possa gostar, mas hoje, né, o seu Senhor é outro, não é mais o time de futebol, aleluia. O Gero mesmo entregou 100% da vida, né, para Jesus. Quando dá um gol do seu time, como é que você comemorava? Se você era gremista ou colorado, por exemplo, você é colorado, e aí um colega seu, um cara é gremista, você não fazia um esforço para convencer ele que o seu time é melhor, sim ou não? Sim ou não? Tá bom, e por que para a pregação do Evangelho não existe essa mesma ousadia? Para fazer uma oração, cantar um louvor, não existe a mesma intensidade. Está entendendo? Não estou falando de outra pessoa, estou falando de nós mesmos. Para falar, para conversar. Pastor, é que eu não entendo muito, eu não sei muito de Bíblia. Não, eu estou falando de Evangelho, estou falando da sua experiência da graça. É você falar do amor de Deus. Pastor, eu não sei, então você precisa aprender. Porque você está no lugar onde você está para isso, para a pregação do Evangelho. Então, se você entender isso, você vai aprender. Cara, eu preciso de aprender, eu preciso de ler, eu preciso estudar, eu preciso ter revelação, eu preciso de aprender mais, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero ter experiência com a graça dEle, eu quero ter experiência com o amor dEle, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou fazer o DNA, eu vou perguntar para os irmãos do GC, como é que eu falo, como é que eu evangelizo, como é que eu abordo uma pessoa, e chegar segunda-feira no meu trabalho, eu vou falar para ela.
Mas não como religioso chato, não é isso, tentando empurrar alguma coisa, mas eu quero dizer que nós recebemos a vida de Deus, irmãos, nós recebemos a boa notícia, ela transformou a nossa vida, a nossa história, de uma vez para sempre. Você foi perdoado, irmãos, olha a notícia disso. Você foi perdoado, então agora eu e você precisamos falar para a pessoa que ela já é perdoada em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas é que eu tenho receio, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Não. Isso aqui é uma mentira maligna. Uma mentira maligna. É um engano satânico que está impedindo você de cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Mas Paulo continua, versículo 15. Ele diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento, enquanto estou preso. Então o que nós vamos ver aqui? Essa expressão defesa do Evangelho, ela é fantástica. Quando nós olhamos para a história bíblica e para a história, que acontece depois da história bíblica, nós vamos olhar para as perseguições, nós vamos olhar para todos os contextos onde o Evangelho foi disseminado. Em nenhum momento, ou melhor, a história em todo momento, ela prova e comprova que as dificuldades, resistências, as perseguições, elas nunca debilitaram ou impediram o Evangelho de crescer, de chegar nas pessoas. Mas pelo contrário, a perseguição, resistência, ela fortaleceu e ampliou o alcance da mensagem do Evangelho, irmãos. Então, pastor, mas eu estou sentindo resistência, ou ainda estou sendo perseguido por conta de algo. Irmãos, em todo momento que tinha resistência e perseguição, o Evangelho cresceu muito mais. Hoje, pessoas dizem que o mover de Deus que está acontecendo no Irã é loucura. Pastor, mas lá está tendo guerra, está tendo perseguição. É nesse ambiente. Quando nós olhamos para a história aqui, eu gosto das cartas lá, de Jesus às igrejas do Apocalipse, a gente vai ver que no início, tanto Éfeso quanto Esmirna, a igreja ela era perseguida. Esmirna, nós pregamos já isso aqui. Esmirna, a igreja perseguida, sofredora. Então a pessoa que convertia lá naquele tempo daquela igreja, ela convertia, a conversão dela era uma assinatura na certidão de óbito. Porque qualquer momento que alguém que servisse ao governo, a César, soubesse que ela é crente, é morte. Hoje acontece isso em outros lugares. Então não é a conversão para mim ter facilidade, não é a conversão para mim me sentir bem, não, é a conversão para mim morrer. É a conversão para mim estar disposto a morrer. E é nesse lugar aonde o Evangelho mais crescia, e é debaixo da perseguição onde o Evangelho mais cresce, irmãos. Mas aí a resistência e a perseguição, ela nos para. Opa, só um pouquinho. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é a pregação do Evangelho, amém? E com a pregação do Evangelho vai ter resistência. Vai ter resistência e vai ter perseguição. Só que isso não é um sinal e não é um indício para parar. Aqui que acontece o crescimento e a multiplicação. É nesse lugar, é nesse ambiente que acontece. E Paulo fala algo muito significante, também lá em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 8. Essa é a segunda prisão dele. Vamos ler juntos? Eu já vou falar sobre essa expressão defesa do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo está dizendo: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. O que Paulo está dizendo? Eu posso estar passando por desafio, eu estou debaixo de perseguição,
eu estou aqui sendo resistido, a minha circunstância é desafiadora, a minha condição atual, o momento que eu estou, ele é contrário ao bem-estar, é muito desafiador, a crise que eu estou é gigantesca, mas a palavra não está presa. Ele está dizendo, eu posso estar na situação difícil, mas a palavra de Deus não está presa. Ele está dizendo, as circunstâncias não é motivo para que a palavra de Deus não seja pregada. Porque, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é inalterável, inabalável, infalível, irresistível e eficaz, independente do lugar em que estamos e das circunstâncias que estivermos passando. A palavra, ela é como uma flecha, é uma espada, é uma arma letal, ela é viva, é a palavra de Deus, é espírito e vida, essa é a mensagem da graça. Satanás pode até tentar parar o carteiro, perseguindo e resistindo ele, mas a carta, a mensagem sempre irá chegar. Deus nunca ficou e jamais ficará sem testemunho na terra. A mensagem da graça sempre será proclamada até que Ele venha. Só que agora a oportunidade é nossa, de pregação do Evangelho. Como está o texto que nós lemos, Paulo diz que ele está preso para a defesa do Evangelho. Ele está preso para defesa do Evangelho, e aqui ele encontrou esse lugar de entendimento, que a prisão é seu campo missionário, e que foi Deus que o colocou naquele lugar, mas para quê? Para a defesa do Evangelho, ou seja, para a pregação do Evangelho. Então eu quero dizer para você, o lugar que você está, cidade, local de trabalho, família, todos os lugares que o Senhor colocou você está ali para a defesa do Evangelho, você está ali para a pregação do Evangelho. Talvez você não está conseguindo ver isso, não via, mas hoje o Espírito Santo vai abrir os seus olhos. Talvez você está olhando para você, está olhando para as dificuldades, está olhando para as resistências, está olhando para as suas crises, mas você não está ali para não ter crise, você não está ali para ter conforto ou desconforto, você está ali para a pregação do Evangelho. Se você está trabalhando no lugar e você tem colegas de trabalho, você está ali para pregar o Evangelho para eles e para toda e qualquer pessoa que se aproximar de você. Isso é uma questão de revelação, isso aqui é uma questão de apropriação, isso aqui é uma questão de identificação. Então, quando nós vamos para essa expressão defesa do Evangelho, ela é ampla demais. Eu não vou conseguir abordar ela no sentido, não quero, na verdade, não quero porque eu não gosto, não, estou brincando. Eu não quero abordar ela no sentido que Paulo aplica ela aqui, né? Porque é uma questão aqui particular de Paulo. A palavra defesa do Evangelho, ela está ligada com apologia, que é o ato e discurso de tentar provar alguma ação ou crença como razoável, necessária ou correta, o que ocorre especialmente em uma corte. Por quê? Porque Paulo, a condição dela é essa, a condição dele é essa. Então Paulo, ele está ali, está sendo acusado, né, para ser condenado, então ele vai ser julgado. Então Paulo vai fazer um discurso em defesa do Evangelho. Então não é nesse ponto que eu quero abordar com você, porque você não vai lá onde você está fazer um discurso focado na retórica da pregação do Evangelho, para defender o Evangelho, não. Eu vou tornar isso aqui algo muito prático para mim e para você nos nossos dias. Porque a pregação do Evangelho, agora, né, ou seja, a defesa do Evangelho, quando nós ampliamos ela, ampliamos essa expressão, vamos para o fundamento dela, nós vamos ver que não está ligado com pregar o Evangelho, defender o Evangelho no sentido que alguém duvida do Evangelho. Sabe aquela coisa que existe hoje na internet, que eles colocam um ateu e 20 cristãos, um cristão e 30 ateu, um pastor contra tantos, né, da Umbanda, não sei o que, para mim aquilo ali não é muito proveitoso aquilo ali. Então não é esse negócio, não, a pessoa não acredita no Evangelho, então tu senta aqui que agora eu vou defender o Evangelho até você acreditar. Não, não é você argumentar baseado em conhecimento do Evangelho para quem tem dúvida se Deus existe, não é isso aqui. Não é um convencimento, defesa do Evangelho não é um convencimento mental,
Não é uma tentativa de convencer alguém a partir de argumento associado com a palavra de Deus ou com o Evangelho. Não é isso que é a defesa do Evangelho que eu quero falar. Defesa do Evangelho é transbordar a vida de Deus através da sua vida em todos os lugares aonde o Senhor enviar você, independentemente da circunstância que você estiver passando. Isso é defesa do Evangelho. Há muitas pessoas que elas dividem aquilo que a Bíblia não divide. Então talvez você já ouviu, vou falar as duas questões e depois nós vamos juntar ela. A primeira delas é o seguinte: você já ouviu, você precisa pregar o Evangelho, você precisa ser, se de fato você quer ser eficiente na pregação do Evangelho, você tem que andar de fato como alguém que tem uma reputação muito boa, você tem que ter um caráter de fato ilibado, o que mais importa é o seu testemunho, e dessa maneira, e se precisar você fala, senão isso aqui já é a pregação. Ok, isso é bom, necessário, e eu concordo com isso. Mas tem o outro lado, que afirma que a pregação do Evangelho também está ligada no sentido de falar, de pregar, ousadia, você declarar e afirmar aquilo que a Escritura diz. Só que olha só, da onde tiraram que isso aqui são duas coisas opostas? A defesa do Evangelho está ligada com as duas coisas juntos. É as duas coisas, irmãos. Quando nós juntamos essas duas coisas que não são opostas, não são divergentes, nós vamos começar a entender o que é defesa do Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é um conhecimento, a mensagem da graça não é um conhecimento, ela não é simplesmente um entendimento, é um transbordar da vida de Deus que transformou a minha vida. Então aquilo que eu vou falar, eu não vou falar para me convencer ou convencer alguém, eu vou falar porque eu já fui totalmente persuadido pelo Espírito. Então a minha vida ela foi transformada e eu transbordo essa transformação que aconteceu na minha vida. Então, defesa do Evangelho não é somente sobre o comportamento, nem somente sobre a pregação, mas é sobre pessoas serem alcançadas através daquilo que Deus fez em sua vida, e que agora transborda quando você fala para essas pessoas daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, do qual você é uma testemunha, irmãos. E aqui nós vamos encontrar dois principais equívocos na defesa do Evangelho. Eu vou mostrar para você o que não é defesa do Evangelho. Primeira delas: utilizar o Evangelho para defender as nossas práticas. Isso não seria nenhuma defesa do Evangelho, seria me justificar através do Evangelho. Preste bem atenção, é usar o Evangelho para justificar as minhas atitudes certas ou erradas. Por exemplo, a pessoa foi lá e, vou usar um pecado bem simples aqui para você não ficar bravo comigo. A pessoa foi lá e desonrou os pais. É pecado, sim ou não? Só alguns acham que é pecado. A Bíblia diz que é pecado, desonra é pecado. Foi lá e desonrou os pais. Mas aí o que eu faço com o Evangelho? Não, ok, eu desonrei os pais, mas eu já sou perdoado. Isso não é defesa do Evangelho. Fui lá, desonrei o marido, desonrou a esposa, desonrou as pessoas, foi lá, fez algo de fato errado. Aí, para se convencer, eu não estou defendendo o Evangelho, eu estou me defendendo com o Evangelho. Mas é que Deus sabe, né? Sou humano, não consigo ser perfeito. O Senhor vem e me leva além. Está entendendo? É que Deus sabe, né? Deus sabe da minha fraqueza, eu não posso ficar nervoso, que eu já falo uns versículos para o meu marido. Você está usando o Evangelho para se defender, isso não é defesa do Evangelho. Pastor, fui lá discutir com o meu chefe, mas Deus sabe também, porque ele é faraó na minha vida. Tinha que falar as verdades para aquele Saul, que não estava sendo valorizado. Não está defendendo o Evangelho, está se defendendo com o Evangelho. Isto não é defesa do Evangelho, irmãos. Isso não é defesa, isso é um equívoco.
Nós não podemos usar o evangelho para nos defender. Aqui das questões erradas. E das questões certas também não. Então você lá fez alguma coisa e deu certo. O que você vai dizer? Deus, foi Deus, mas se eu não tivesse feito também, nada tinha acontecido. Tá bom, não precisa de evangelho, não precisa de graça. Você está querendo usar o evangelho para gloriar-se você mesmo, irmãos. Gloriar a você mesmo. Isso aqui não é defesa do evangelho. Então você está se gloriando. Não existe glória de Deus, não existe glória de Cristo. O que é então a defesa do evangelho? Não, tem a segunda aqui, né? A segunda equívoco, esse é o primeiro. Se nós usamos, também isso que é importante, nós usamos o evangelho para nos justificar, ou para justificar os nossos pecados, dificilmente você vai se arrepender em algum momento. Dificilmente você vai ser transformado. Dificilmente. É porque essa é a ideia das pessoas que não conhecem a graça de Deus. E essa é a ideia de muitos perseguidores de quem prega a graça de Deus. Ele prega que pode fazer tudo o que quiser, a hora que quiser, da maneira que quiser. Não, eu prego aquilo que a palavra diz, aquilo que o Senhor diz. Eu prego sobre o sacrifício de Jesus. Mas obviamente, se a pessoa usa o sacrifício de Jesus para justificar o seu pecado, o problema é de quem está pregando o evangelho. Se eu estou pregando o evangelho equivocado e errado, daí sim, daí o problema é meu. Não, mas é que essa pregação de dizer que está perdoado, ela incentiva as pessoas a pecar. Irmãos, alguém precisa de incentivo para pecar? Não, você peca quando você decide pecar. Você peca quando você responde aos seus instintos naturais, é isso, ninguém precisa incentivar. Agora, eu dizer que está perdoado vai incentivar alguém a pecar? Não, para mim isso aqui é loucura. Eu dizer que a pessoa está perdoada, então já que eu estou perdoado, eu vou pecar mesmo. Faz sentido esse tipo de entendimento? Para mim não faz. O que é incentivar a pessoa a pecar? É dizer para ela, se você não fizer certinho, Deus vai te pegar na curva. Se você não fizer certo, Deus vai pegar você. Você não fizer certo, olha, a mão de Deus vai vir sobre a sua casa. Pronto. Então tá, já que eu faço errado mesmo, então vamos fazer, pintar e bordar e a coisa vai acontecer. Está entendendo? Mas eu e você precisamos entender que eu e você, sim, nós somos salvos. Você que crê em Cristo, você é filho, você é amado de Deus. Mas não quer dizer que você não precisa de arrepender. Você não vai arrepender como você arrependeu lá, quando você creu em Cristo. Mas você vai arrepender. Arrependimento é transformação de mentalidade. Eu e você vamos nos arrepender todos os dias. O arrependimento, eu ministrei já aqui, é um estilo de vida, irmãos. É o estilo de vida do cristão, uma vida de arrependimento. A mensagem vai sendo revelada no meu coração. Eu vou sendo transformado, eu vou me arrependendo. Isso é um aspecto da defesa verdadeira do evangelho. Mas quando nós usamos agora para nos defender, dificilmente eu e você seremos transformados. O segundo equívoco aqui para mim avançar, em relação à defesa do evangelho. Defender o evangelho, preste bem atenção nisso. Isso aqui pode gerar um problema se você não prestar atenção, ok? Defender o evangelho não é defender a Jesus. Pastor, como assim? Tendo em vista a experiência de Pedro. Quantos conhecem a experiência de Pedro, que ele quis defender Jesus? É isso aqui. É uma loucura querer defender Jesus como Pedro quis. Jesus disse para ele, arreda-te, Satanás. Eu achar que eu defender Jesus, no sentido de as minhas boas intenções vão ajudar a Jesus. É isso que Pedro pensou, quando Jesus disse que iria para Jerusalém, para padecer nas mãos dos homens. O que Pedro disse? Não, Jesus, eu vou te defender, eu vou te proteger, ninguém vai colocar a mão em ti, a não ser que passe por cima do meu cadáver. O que Jesus disse para ele? Arreda-te daqui, Satanás, porque tu não pensa, tu não visualiza das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Então não é aquela questão que a gente viu agora, né, na Páscoa, que saiu bastante vídeo, né, tem os antigos e outros que aconteceram. Está tendo a encenação da Páscoa, lembra, viu? Encenação da Páscoa está lá, o cara que está figurando Jesus na cruz, aparece um cara na rua ali, meio bêbado, e vai lá e dá um tapão no guarda.
Mas é uma encenação. Ele está o quê? Ele está tentando defender Jesus. Ele está tentando defender o Jesus. Não faça isso, não é isso aqui, não é defender o Evangelho, irmãos. Isso não é defender o Evangelho. Isso aqui é uma loucura da mente humana. Por quê? Porque Jesus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, irmãos. Jesus, se Ele quisesse, Ele teria descido aquela cruz, sim ou não? Jesus disse para Pilatos: Pilatos, tu só pode fazer isso aí porque do alto foi te dado poder. Ele disse lá no Getsemane: se eu fizesse, né, se eu desse um assobio aqui, se eu desse um assobio, o que aconteceria? Mas ia vir milhares e milhares de anjos me salvar aqui, Pedro. Está entendendo que a ideia de defesa do Evangelho, às vezes, das pessoas é o que? Alguém, sei lá, falou que não gosta de Jesus, é porque eu não conheço. Aí disse: não, aquele lá agora é meu inimigo. Se tem alguma pessoa, sei lá, que é de outra crença, de outra religião, ele é meu inimigo, irmãos. Ele não conhece a maravilhosa graça de Deus. E quando você tem essa ideia de defender Jesus nesse sentido, ok? Nesse sentido, o que você acontece? Você perde a oportunidade de levar Jesus para aquela pessoa. Então o que é defender o Evangelho? Vamos lá. Nós não defendemos Jesus, mas proclamamos a Jesus, proclamamos a sua obra, proclamamos a sua obra consumada e a sua maravilhosa graça. Então, eu creio que defesa do Evangelho acontece quando o poder da mensagem é revelado a nós, não somente como conhecimento ou novo entendimento, mas como uma realidade de vida. É como, preste bem atenção, é como se a palavra de Deus, que foi ministrada para mim e para você, e essa palavra, ela é essa arma letal, é espírito e vida. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Então quando essa palavra foi liberada para nós, quando esse Evangelho da graça foi pregado para nós, é como se ele entrasse dentro de nós, e ele se misturasse conosco, a ponto de nós nos tornar um com a palavra, a ponto da nossa realidade ser transformada. Eu não somente ouvi a mensagem dizendo que eu sou amado, mas essa mensagem diz que eu sou amado, ela transformou o meu interior. Então agora eu não preciso, ou ainda que eu ouça que eu sou amado, porque é uma convicção dentro do meu coração que eu sou amado, porque eu me tornei alguém amado por conta da revelação da graça. É difícil de explicar isso, né? É muito difícil, é só o Espírito Santo para revelar. Está entendendo? É maravilhoso quando alguém diz para você: você é amado, você é justo. É isso que nós falamos para encorajar você. Mas chega um dia quando o Evangelho é revelado no seu coração, você não depende que alguém venha e diga para você que é amado. E nós devemos dizer, ok? Nós devemos dizer. Mas você já está convencido por quem? Pelo Espírito Santo. Ninguém tira de você essa verdade. Você teve uma experiência com a palavra, você se tornou um com a palavra. Não tem como tirar isso de você. É a mesma coisa o perdão, irmãos. Como a mensagem do perdão, a revelação de ser perdoado. Por isso que eu digo que não faz sentido nenhum uma pessoa receber a revelação que ela foi perdoada e achar que essa pessoa vai pecar agora porque ela teve a revelação. Aquele que continua pecando é porque ele não teve a revelação, porque o dia que ele tiver a revelação que ele foi perdoado, irmãos, o pecado não tem domínio sobre ele, porque o pecado não faz sentido, porque já foi perdoado. A justiça de Deus, então, irmãos, a justiça de Deus, a revelação de ser aceito por Deus, isso precisa ser uma revelação. Isso aqui precisa se tornar um com você, porque se isso não acontecer, você vai permanecer todos os dias na necessidade de ser aprovado pelas pessoas, em todo momento, irmãos. Você vai viver de cabeça baixa, no sentido de que isso demonstra acusação. Você vai se sentir em todo momento desprezado. Mas quando a justiça de Deus é revelada no seu coração, que a justiça de Deus foi algo que Deus me deu, sem mérito nenhum meu, sem desempenho nenhum meu, eu sou vestido da justiça de Cristo, que Deus olha para mim como se estivesse olhando para Cristo. Eu não dependo de aprovação de ninguém. Não estou dizendo que você vai ser antipático às pessoas, mas você não fica dependendo.
Você não fica dependendo das pessoas e das circunstâncias, porque quando acontece uma circunstância desafiadora, Satanás vai se apresentar diante de você e vai dizer a mesma coisa que ele disse para Jesus: se você realmente é filho, então faz alguma coisa, resolve essa situação. E quando eu tenho a revelação da justiça, eu não caio mais nessa tentação, porque eu já sei que eu sou aceito. Eu sei que eu tenho um Pai Celestial, que Ele provê todas as coisas para a minha vida. Então, defesa do Evangelho, irmãos, é quando a palavra faz isso. A palavra, ela internalizou dentro de nós. Nós nos tornamos um com essa palavra. Nós somos agora essa palavra, ela se tornou nossa também. Por isso que você vai ouvir o apóstolo Paulo dizendo em diversos momentos nas cartas, ele dizendo: o meu Evangelho. O meu Evangelho. O que Paulo está dizendo? Esse Evangelho se tornou meu. Eu sou um com esse Evangelho, eu sou um com essa palavra, eu sou um, isso aqui é meu também, eu recebi. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, diz: aquilo que eu recebi eu também entrego. Isso é defesa do Evangelho. Eu recebi, agora eu vou entregar. Eu recebi a graça, agora eu vou entregar a graça. Nós nos tornamos um com a palavra e temos a nossa realidade transformada, e o resultado é: nós somos levados a atuar como um mensageiro de uma realidade espiritual que nos atingiu, nos impactou e nos transformou, alcançando outras pessoas através de nós. Preste atenção agora. Mesmo que a nossa situação natural, atual, pareça contraditória àquilo que eu já experimentei e tenho convicção. Aqui o caldo engrossa. Quando que nós vamos ter de fato a revelação, ou melhor, quando de fato a revelação que nós recebemos, ela é provada se de fato é revelação. Então, por exemplo, você conhece os textos bíblicos. Então o texto bíblico, existe números que fala sobre o perdão, amém? Nós temos que perdoar, amém? Por que nós temos que perdoar? Você sabe por quê? Porque nós somos perdoados, amém? Isso aqui é básico, aleluia, glória a Deus, estamos juntos aqui. Tá bom, agora alguém fez algo contra você. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Então você não teve a revelação do perdão. Você só conheceu a palavra do perdão, mas não teve a revelação, concorda comigo? Então a revelação, ela é provada quando acontece uma circunstância. Porque é muito fácil eu falar quando eu não estou na circunstância. Está entendendo? Mas o que Deus faz? Deus nos coloca numa circunstância onde a palavra, ela é checada. Nós somos checados. É checado aquela palavra em nós. E quando é checado essa palavra, é nesse momento que essa palavra se torna um conosco. É nesse lugar, é nessa hora. Aqui que eu tenho a revelação do perdão. O quanto que eu sou perdoado. Pastor, mas como que o senhor sabe que é perdoado? Da maneira que eu perdoo. A justiça, o quanto que eu tenho a revelação que eu sou aceito? Da maneira que eu aceito as pessoas. A situação, no momento de desprezo, como é que você se sente? Ah, pastor, me sinto desprezado. Obviamente o seu sentimento pode ser esse, mas qual que é a revelação que está atrás desse sentimento? Você se sente desprezado por quem? Pelas pessoas? Não, pastor, por Deus. Não teve a revelação da justiça ainda. Não teve a revelação da justiça. E aí eu e você, e eu vou avançar já, nós podemos viver uma vida cristã superficial ou de aparência, a partir somente de um convencimento natural. Eu acho que sou amado, mas eu preciso que muitas coisas aconteçam para me provar que eu sou amado. Não teve a revelação do amor de Deus. Não, eu acredito que o favor de Deus está sobre mim, mas ainda precisa que aconteça algumas coisas para que o favor de Deus manifeste na minha vida. Aí eu vou ter certeza. Sabe aqueles negócios, desculpa a expressão. Estou tentando mudar a minha comunicação. Aleluia. Aqueles negócios, que coisa horrível. É feio isso, né? Meu Deus. O anjo me cutucou aqui. Piorou agora ainda, né? Olha só. Aquele hábito. Melhorei, né? Aleluia. Isso é arrependimento. Aquele hábito que por vezes ele é usado para
mostrar uma piedade religiosa, que é o tal do voto com Deus. Quando já ouviu falar em voto com Deus? Todo mundo. Por que o voto é com Deus? É para provar a Deus? Não, eu vou fazer um voto com Deus. Se amanhã entrar 5 mil na minha conta, daí eu tenho convicção que eu sou amado. Interessante. Não, eu vou fazer um voto com Deus. Se Ele me abençoar e conseguir comprar aquele carro, daí eu sei que o favor de Deus está sobre mim. Irmãos, isso aqui é uma ilusão de alguém que acha que teve revelação da graça. Quando você tem a convicção que é a revelação da graça, não faz nenhum sentido você fazer teste com Deus, colocar Deus à prova. É a mesma coisa num casamento, né? Imagina, eu estou há 25 anos com a minha esposa, 25 anos, aí eu vou fazer um teste com ela, vou dizer, e nem vou dizer para ela ainda, né? Vai ser mais difícil. Se amanhã ela fizer a minha comida preferida, aí eu tenho a certeza que ela me ama. 25 anos depois, eu quero fazer algum tipo de teste, irmãos. Então eu vivi 25 anos com dúvida do amor dela. E eu não estou falando de casamento. Agora eu fiz Paulo ao inverso. Não estou falando de casamento, estou falando do seu relacionamento com Deus. Você pode viver 25 anos com o Senhor e achar que tem a revelação que é amado. Mas todo dia você faz um teste. Se eu sou amado, vai acontecer isso. Se eu sou amado, não vai acontecer aquilo. Se eu tenho favor, não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Isso não é. Isso, preste atenção, desqualifica você do quê? De defender o Evangelho. Desqualifica você de defender o Evangelho. Porque a defesa do Evangelho é a partir de uma realidade que eu experimentei. De uma realidade que eu experimentei, mas que eu experimento em todos os momentos da minha vida, independente da circunstância que eu estou vivendo. É Paulo dizendo, irmãos, que está preso, mas ele se alegra. Isso aqui é loucura, sim ou não? Como que alguém preso vai se alegrar? Ele se alegra, por quê? Por causa do Evangelho, irmãos, por conta da graça de Deus. Quando nós temos essa experiência, ou melhor, agora eu vou dar exemplos para você, da experiência. Quando que é a defesa do Evangelho? É quando nós pregamos o Evangelho com convicção e ousadia para alguém, dizendo para ela, que pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados, mesmo quando a nossa condição é de enfermidade. Isso é defesa do Evangelho. Isso é defesa do Evangelho. Pastor, mas eu estou falando para ela algo que não aconteceu comigo. Não aconteceu em você? Tá, mas a defesa é de quem? Do Evangelho ou de você? A defesa é de você ou é do Evangelho? Do Evangelho. E o Evangelho diz o quê? Que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados, amém? Então a minha situação e a minha circunstância importa diante disso? Não importa, porque a minha vida é para defender o Evangelho. Essa é a condição de Paulo. É quando nós pregamos o Evangelho do Deus que supre todas as necessidades, mesmo quando a nossa condição é de necessidade. Isso é defesa do Evangelho. Porque não depende da minha condição, os irmãos estão entendendo? Não depende da minha condição, não depende da circunstância ser favorável. O Evangelho é inalterável, ele é eficiente por si só. E não pensa que é a minha condição que vai determinar a efetividade do Evangelho. Ele já é por si só poderoso, irmãos. Então por que muitas vezes você não consegue ter essa ousadia para pregar o Evangelho? Porque você olha para a sua situação. Mas a defesa é do Evangelho, a defesa não é nossa, não é para nós, irmãos. Paulo, ele tem uma experiência fantástica também, que lá em Atos 16, não vamos ler, mas Atos 16 conta a história, que Paulo e Silas, eles foram presos. Olha que loucura essa história, preste bem atenção, senão você vai achar que eu estou
falando coisa errada aqui. Preste bem atenção nisso. Paulo e Silas são presos, lembra? Mas qual que é o comportamento de Paulo e Silas, irmãos? O texto diz que eles começam a cantar e adorar a Deus na prisão. Aleluia, aleluia. Só que quando eles começam a cantar e adorar o Senhor, o que acontece? A cadeia abre, amém? Mas a condição de Paulo e Silas é qual? Preso, são presos, amém? Mas lembra que ele disse, ele está preso, mas a palavra não está presa, amém? Só que quando ele está na prisão, como que pode duas pessoas presas pregar sobre liberdade? Me conta. Como que pode? Paulo e Silas estão presos, mas eles estão pregando sobre liberdade. E quem que é livre? O carcereiro, lembra? Mas o carcereiro estava livre ou estava preso? Tá, mas então quem é que estava preso, irmãos? O carcereiro estava livre e Paulo e Silas estão presos, amém? Mas os presos pregam a liberdade. Então quem estava preso não era Paulo e Silas. Quem estava preso era o carcereiro. E Paulo e Silas, que aparentemente estavam presos, naturalmente eles estavam presos, mas ele pregou a liberdade para aquele que achava que estava livre, mas estava preso, e ele foi livre, porque a palavra de Deus, o evangelho não está preso. Ou seja, irmãos, não é sobre nós, é sim sobre o evangelho através de nós. Até hoje, Satanás tem limitado a sua atuação. Eu creio que algo espiritual vai acontecer com você. Porque, irmãos, quando nós nos levantarmos como pregadores do evangelho, quando todos nós nos levantarmos em defesa do evangelho, no lugar que Deus nos colocou, meu irmão, vai ser um mover de Deus. Vai ser um mover de Deus. Não vai ter lugar para todo mundo aqui, não vai ter lugar lá na casa para reunir o GC todo, não vai ter, porque você entendeu que é um pregador do evangelho, você entendeu que o lugar que Deus colocou você é para pregar o evangelho. Se você tem um colega de trabalho, você vai pregar o evangelho para ele. Se você tem 5, vai pregar para ele. Se você tem 10, você vai pregar para ele, porque você entendeu que lá você está para isso, você está nessa terra, nesse tempo, nesse lugar, para a pregação do evangelho, irmãos. Pastor, mas a minha circunstância é desafiadora. A sua circunstância pode ser, mas o evangelho não está preso na sua circunstância. Não está preso na sua circunstância, e essa circunstância mostra de fato, se você entendeu o evangelho da graça. Se você entendeu o evangelho da graça. Finalizando, versículo 18, Paulo diz que o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Paulo menciona que muitas pessoas pregam o evangelho por diferentes motivações, e claro que aqui está ligado com uma questão de rivalidade, né? Mais para frente nós vamos falar isso. Os perseguidores, eles achavam que pregar o evangelho era uma maneira de prejudicar Paulo. E aí, o que nós vemos aqui? Paulo não está provando também, irmãos. Ele não está provando o tipo de comportamento. Ele não está provando que a motivação tem que ser errada. Mas o que ele está mostrando? Paulo está mostrando que, apesar da corrupção dos homens que pregam a mensagem, essa mesma corrupção não pode corromper a mensagem. A corrupção daqueles que estão pregando a mensagem não pode corromper a mensagem. E agora eu preciso fazer uma ressalva com você aqui. A alegria de Paulo é porque Cristo está sendo pregado. Preste atenção. Nós não devemos ficar avaliando a motivação de ninguém. Não vamos usar esse texto aqui e ficar avaliando a motivação. Não, isso aqui está pregando o evangelho para aparecer. Não, não avalie, não faça isso. Isso é um equívoco. A nossa avaliação deve ser o quê? Se Cristo está sendo pregado. Por quê? Pode acontecer de alguém estar pregando e achar que está pregando Cristo, mas na verdade ele está pregando Moisés. Não devemos avaliar as motivações de ninguém.
O que nós devemos avaliar é se de fato Cristo está sendo pregado. Cristo está sendo pregado, porque se Cristo não for o centro da mensagem, isso não é evangelho. Se Cristo não for o centro da mensagem, não é evangelho. Mesmo que o pregador tenha a melhor motivação, ele não está pregando evangelho. Então, preste atenção, aquele que estiver pregando Cristo com a motivação errada, não pode alterar a mensagem por conta da motivação dele. Entendeu aqui? Mas pode ter alguém que está pregando o evangelho, ou achando que está pregando o evangelho, e não está pregando Cristo. Mas a motivação dele é maravilhosa. Isso aqui nós não devemos tolerar. Não devemos tolerar a pregação que tira Cristo do centro. Pois a integridade da mensagem, ela transcende a integridade do mensageiro. A integridade da mensagem transcende a integridade do mensageiro. Cristo é intocável. Isso é defesa do evangelho. Isso aqui precisa ser uma revelação para você. Porque eu sei que você vai ser encorajado, está sendo encorajado pelo Espírito Santo hoje aqui. Mas amanhã, Satanás vai apontar o dedinho dele e para você. E vai dizer para você: bonito. Quem não te conhece que vai acreditar nisso aí, né? Quem não te conhece que te compre. Legal, bonito, pintou e bordou. A vida toda, e agora quer ser pregador do evangelho. Tá bom. Eu lembro dos teus pecados. Eu lembro do que tu fez no verão passado. Se você não tiver o entendimento que a integridade da mensagem transcende a integridade do mensageiro. Não estou dizendo que você vai viver totalmente errado, não é isso, não estou incentivando você a pecar e errar. Mas eu e você já pecamos bastante, né? Eu considero que eu já pequei bastante, não me interessa em continuar pecando. Embora eu vou errar e vou pecar. Mas Satanás vai acusar você. Porque quando você aceita a acusação de Satanás, sabe o que acontece? Para a pregação do evangelho. Quando você aceita a condenação e a acusação, para a pregação do evangelho. Sabe por que na verdade você não é tão efetivo na pregação? Não é porque você não ama Jesus. Não é porque você não crê na mensagem. É porque você ainda escuta muito Satanás acusando e condenando você todos os dias. Sabe por que você tem medo de ser ousado? Ou tem medo? Ok, se tem medo não tem ousadia. Você tem medo de pregar o evangelho para alguém? Porque você tem medo dele ficar possesso e falar dos seus pecados. Meu Deus, tem alguém possesso aqui, eu não vou orar, vou chamar o pastor. Que vai que ele revela os meus pecados, ou vai que eu oro e não sai. Ou vai que eu falo alguma coisa para alguém, e ela me fala outra coisa, e ela me argumenta outra coisa, eu não sei o que falar. Isso é intimidação de Satanás, irmãos. Intimidação maligna. E se eu falar para ela sobre a graça de Deus, se ela debochar da minha cara? E se eu falar para ela e ela não aceitar o que eu estou falando? Irmãos, você precisa entender que não é uma questão natural, é uma questão espiritual. Você não recebeu um espírito de medo, você recebeu um espírito de ousadia, irmãos. Ousadia. Porque quando você fala, é isso que você precisa de crer, quando você fala, quando você prega a mensagem, você não está falando somente palavras, você não está falando somente argumentos, não, você está falando algo espiritual. Você está falando do próprio Cristo, você está falando da própria vida de Deus. Aquilo que você fala é espírito e vida. Você está liberando vida sobre a pessoa, você está liberando graça sobre a pessoa, você está liberando fé sobre a pessoa, porque você não está falando de você, você não está falando daquilo que a pessoa tem que fazer, você está falando daquilo que Cristo fez por ela, irmãos. Aquilo que Cristo fez por ela, e aquilo que Cristo fez mudou a sua vida. Então você se torna uma testemunha. Você não é um vendedor que está tentando empurrar a goela abaixo um produto numa pessoa. Não, você está falando de uma realidade que transforma a eternidade dessa pessoa, a eternidade dela. É isso que eu e você precisamos de entender.
E aí Satanás vai tentar acusar, condenar e intimidar você. Finalizando, Paulo, ele diz que essa é a alegria dele. Qual que é a alegria de Paulo? Cristo ser pregado. Não é uma alegria por algo que Paulo está vivendo, não é algo que ele recebeu algum benefício, mas é por conta da pregação do Evangelho. E a minha pergunta para você é essa: você se alegra com o Evangelho sendo pregado? Você se alegra com a mensagem do Evangelho sendo pregada? Cristo tem que ser pregado. Essa deve ser uma alegria. Toda segunda-feira eu olho o nosso grupo de WhatsApp e eu fico só esperando as fotos do GC das crianças. E eu olho aquelas fotos e aquilo me dá uma alegria, irmãos. Sabe, às vezes segunda-feira é um dia desafiador para todos nós, né? Os boletos vêm. Mas eu olho aquelas fotos e digo, oh Deus, aleluia. E aí eu olho aquelas crianças, eu abro a foto assim, digo, olha aqui, esse aqui não estava semana passada. Oh meu Deus, esse aqui semana passada não tinha tanto, olha aqui. Aí pega, né, os juvenis, os jovens, eu vou olhando as fotos e digo, cara, essa é a minha alegria. O Evangelho está sendo pregado. Nós vamos olhar os relatórios dos GCs ali, vai aparecendo. Digo, meu Deus, nós crescemos tanto. Hoje são quase 700 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, os GCs. Eu digo, uau, é isso aqui, essa é a nossa alegria. O Evangelho está sendo pregado, é por isso que nós fizemos o que fizemos. É por isso que nós fizemos o que fizemos, para que o Evangelho seja pregado. E essa é a nossa alegria. Paulo está dizendo, eu me alegro que Cristo está sendo pregado. A glória sempre vai ser dele, mas o que nos resta, o que Ele nos concede como graça, é nos alegrarmos em ver as crianças sendo alcançadas, sendo expostas à mensagem do Evangelho. É por isso que você vem aqui domingo, a pregação é do Evangelho. É por isso que as reuniões que eu faço com liderança é pregação do Evangelho. É por isso que a oração que a gente faz é pregação do Evangelho. Para quê? Para treinar você, capacitar você para pregar o Evangelho aonde você está, lá no GC, na reunião do GC, mas também é na sua casa, é nos seus vizinhos, é na sua escola, é no seu trabalho, é onde você está, o Evangelho ser pregado, irmãos. Essa é a nossa alegria. Isso é impagável. Talvez o que mais você consegue ainda hoje acessar é quando nós vemos, né, que nem semana passada, as pessoas que vão no encontro com Deus. Você se alegra? Aleluia. O encontro é uma ferramenta para pregar o Evangelho. Mas você pode levar o encontro lá para a sua casa. Você pode levar o encontro lá para o seu trabalho. Porque o mesmo Espírito que ministra lá, o Espírito que está em você, é o Espírito que vai ministrar sobre as pessoas. Então a mesma alegria que você sente quando o irmão foi do GC, foi no encontro, é a mesma alegria que você pode sentir na pregação do Evangelho no seu vizinho, aceitando a Cristo na sua frente, em pé, na frente de casa, numa conversa. É o seu colega de trabalho que recebeu a Cristo, é o seu familiar, é o seu vizinho que recebeu a Cristo. Mas para isso nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos. A nossa alegria. Isso aqui dá outra pregação. Eu vou finalizar que eu passei 23 minutos já do tempo. Você se contenta com tão poucas alegrias. Nossa, eu vou me incluir junto. A gente fica tão alegre quando olha, né? Eu não sei você. Quando olha e vê o extrato do banco positivo, você fica alegre, sim ou não? Pode dizer, pode ser sincero. Fica alegre. Pastor, faz tempo que eu não fico alegre. Você fica alegre que lá está fechando um negócio, quero comprar um carro, dá certo o negócio, você fica alegre? Fica alegre. Uma casa, deu certo, pastor, financiamento passou o meu nome lá, uma casa, aleluia, alegre. E tá bom, mas eu quero dizer que tem uma alegria maior. E muito maior. Eu e você nos contentamos com tão pouco. E Deus nos deixou tanto. Tanto, irmãos. Tanto. É por isso que Jesus diz que é primeiro o reino.
primeiro o reino e a justiça. As outras coisas, essas coisas que ele fala no texto, elas vão ser acrescentadas. Então eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que o próprio Espírito de Deus vai gerar em você esse desejo por sentir a alegria do Evangelho ser pregado na cidade que você está, na rua que você está, no trabalho que você está, uma alegria, mesmo que a sua situação seja desconfortável, mesmo que você não tenha o carro que gostaria de ter, mesmo que você está debaixo de desafios financeiros, mesmo que você está ali com uma enfermidade que você nem sabe o que é, mesmo que você está ali resolvendo situações, circunstâncias cotidianas em relação à sua casa, os seus filhos, mesmo que talvez você não tenha alegria nas coisas dessa terra, naturais, mas uma alegria quando o Evangelho é pregado, quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa é liberta, quando uma família é transformada. Essa alegria, irmãos, essa alegria. A nossa alegria deve ser de pregar e ver Cristo sendo pregado. Essa deve ser a nossa alegria, esse é o nosso chamado. É para isso que Deus nos colocou no lugar que Ele nos colocou. O nosso propósito é conhecê-lo e torná-lo conhecido através da pregação. Conhecê-lo e torná-lo conhecido. Aonde? Em todos os lugares. Quando? Em todos os momentos. Quando nós tivermos essa revelação, você vai acessar o sentido da sua vida. E as situações, elas vão continuar, as circunstâncias vão continuar. Eu quero dizer que Deus escolheu você. Você não está aqui nessa noite por acaso. Você não está no lugar onde você está por acaso. Você está de maneira estratégica. Deus escolheu você para o cumprimento de um propósito. E nós veremos, irmãos, eu creio, nós veremos dezenas, centenas e milhares de pessoas sendo salvas. Eu creio que nós veremos centenas e centenas de crianças sendo alcançadas pelo Evangelho, milhares de jovens sendo alcançados pelo Evangelho. Eu creio que nós veremos as nossas cidades alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus, Cristo sendo pregado através de nós. Eu creio, os nossos GCs terão revelação da graça de Deus, que foram chamados, comissionados e agora foram enviados para o lugar que estão, e aquele lugar, aquela casa onde o GC se reúne, ali será um ponto aonde pessoas serão salvas, e esse GC vai invadir a cidade onde ele está, ele vai invadir o lugar, as ruas, os vizinhos, os parentes conhecerão o Evangelho, porque os irmãos, a igreja teve a revelação que a alegria que nos está proposta é a pregação do Evangelho, é a pregação da graça de Deus, é a pregação da cruz de Cristo. Fique de pé onde você está. Aleluia, irmãos. Aleluia. Você foi salvo para um propósito, amém? Você foi escolhido para um propósito. Não viva baseado nos seus problemas e nas suas crises. Deus escolheu você. Ele escolheu você, chamou você. Se você está aqui hoje é porque Ele chamou você, escolheu você. E você está onde está porque pessoas serão impactadas através da sua vida, mas não porque você é bom, por causa da mensagem que você carrega. Essa mensagem que transformou a sua vida, essa mensagem que transformou o seu casamento, essa mensagem que tirou você da morte e deu vida para você, essa mensagem que curou você da depressão, da ansiedade, essa mensagem que libertou você das garras de Satanás, essa mensagem que libertou você daquele estilo de vida sem propósito, essa mensagem que deu vida para você, essa mensagem que está transformando você dia após
dia, é a mesma mensagem, é a cruz de Cristo, é o sangue que desceu do Calvário, é a graça e a verdade que vieram por Ele, e essa mensagem está em você. Agora chegou a nossa hora, irmãos, de liberar essa mensagem através de nós, através da nossa vida, através daquilo que Deus já fez em você. Você crê que essa mensagem pode transformar pessoas? Você crê? Então é hora de nós falarmos, é hora de nós pregarmos. Eu quero orar agora para que o Espírito Santo dê essa revelação para você, dê ousadia para você, e essa mensagem queime no seu coração. Oh, irmãos, é isso que Paulo disse. Paulo diz: eu sou devedor, irmãos. Paulo está dizendo: eu preciso de pregar esse evangelho, eu preciso de pregar essa mensagem. Tem a história de um grande homem de Deus, o apóstolo da fé. A história dele, o testemunho dele conta que quando ele se converte, ele faz meio que uma promessa para Deus. Ele disse que ele não iria dormir nem um dia sem pregar o evangelho para alguém. Então tem um dia que ele não acha ninguém para pregar o evangelho, ele vai em casa e ele diz: não, eu vou sair, eu preciso pregar o evangelho para alguém. Ele volta, ele vai em algum lugar, acha alguém e prega o evangelho para uma pessoa. Ele entendeu. Obviamente não é para você se sentir acusado e condenado. A pregação, ela flui, é um fluir de Deus. Para a defesa do evangelho é quando é fluir de Deus. Não é simplesmente por conta de uma consciência de Deus fazer algo se você não pregar, mas é um fluir, é um transbordar de Deus. Amém, irmãos? Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa hora, para que o Teu Espírito venha trazer revelação no coração deles, para que o Teu Espírito venha trazer convicção, para que o Teu Espírito venha trazer certeza. Senhor, nós fomos chamados para pregar o evangelho. O Senhor nos colocou, Senhor, nos lugares estratégicos, para que o Teu evangelho seja pregado através de nós. Eu oro nessa hora, que o Teu Espírito venha sobre cada coração, trazendo convicção, trazendo certeza, trazendo revelação do Seu chamado e do Seu propósito. Pai, eu oro nessa hora, que o Teu Espírito traga ousadia, para que o Teu Espírito traga convicção, para que o Teu Espírito, Senhor, venha mover no interior, conduzindo, Senhor, os meus irmãos, nos conduzindo como igreja para cumprimento do Teu propósito. Senhor, que a chama do Teu Espírito, ela venha queimar no nosso interior, e nós venhamos a entender que nós fomos chamados com um propósito, para que a glória de Deus manifeste através da nossa vida, para que o evangelho seja pregado, e crianças sejam alcançadas, adolescentes, jovens sejam alcançados, famílias sejam alcançadas, e a glória do Senhor venha manifestar. Nós oramos pelo lugar que o Senhor nos colocou, nas cidades que o Senhor nos colocou, e nós profetizamos, declaramos que veremos e viveremos o mover do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que cada irmão, cada GC será ativado em fé, terá revelação, que foi enviado, que está onde está. Nós veremos, ó Senhor, as famílias sendo salvas, nós veremos os parentes sendo salvos, nós veremos os vizinhos, nós veremos os colegas de trabalho, nós veremos, ó Senhor, todas as pessoas dos relacionamentos sendo alcançadas, porque nós recebemos uma mensagem do Senhor, nós recebemos o evangelho da graça de Deus.